Oi pessoal, meu nome é Marcela e você está no canal Cantinho dos Sonhos Livraria e hoje nós estamos aqui, eu tô marcando aqui com a mão para falar sobre as Crônicas de Nárnia. Gente, eu estou impressionada, muito impressionada com as Crônicas de Nárnia. Caramba, por que eu não li esse livro antes? Então, hoje eu vou passar um resumo para vocês das leituras que eu fiz, dos livros que eu fiz até aqui. Eu acho que eu falei para vocês só do primeiro livro. Então, o segundo livro é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nessa história nós temos... eu acho que eu falei alguma coisa dela no vídeo anterior, mas bom, resumindo. A história é bem legal. Eu acho que eu falei sim, porque a feiticeira aqui, ela se assemelha muito com o mal. Ela manifesta o mal que está descrito na Bíblia. Opa, para de se mexer. O mal que está descrito na Bíblia de várias formas. Ela é a forma do mal, né? Ela se caracteriza de várias formas, como o anjo caído, como a serpente e etc. E então eu acho que eu já fiz o resumo para você. Após esse livro vem O Cavalo e o Seu Menino. Gente, essa história é muito legal. É uma história assim que essa história das Crônicas de Nárnia, todas as histórias, eu não fui até o final ainda, tem que ser contada para os nossos filhos, porque ele traz uma reflexão muito grande de você escolher o certo e o errado, sabe? É muito legal. Eu tô apaixonada pelas Crônicas de Nárnia e a maneira como esse escritor escreve. Eu quero, assim, todas as obras que ele tenha feito. Se ele tiver feito outras além dessa, eu quero. Eu quero ler, porque eu gostei muito. No Cavalo e Seu Menino, toda vez que eu termino um livro, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu deixo aqui um papelzinho com as anotações, porque quando eu vou lendo ele, eu vou anotando tudo que eu acho de interessante. Então, O Cavalo e Seu Menino não foi diferente. E no fim, eu botei aqui, no fim, eles aprenderam a se amar. Assim, no fim, eles viram desse livro de O Cavalo e o Seu Menino que o que importava não era o título, o que importava não era a nobreza, o que importava era o caráter da pessoa, é aquilo que você guarda dentro de você. Isso é o que tem mais valor como ser humano. Isso é o que nós temos de mais valor, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, as nossas escolhas. Isso faz com que nós tenhamos valor ou não. Não dinheiro, não status, não, sabe, todas essas coisas que as pessoas se enganam achando que é valorosa porque tem esse tipo de coisa. Nossa, demais esse livro. O próximo livro é O Príncipe Caspian, que eu terminei agora, por isso que eu quis gravar esse vídeo. Eu tô com essa cara aqui assim, dei marromeno, um jeitinho aqui pra poder chegar pra vocês e falar. Gente, eu fiz muitas anotações sobre esse livro, porque foi coisa de louco. Vamos lá. Aqui conta que aqui a gente tem mais ou menos uma noção da importância de contar os fatos importantes para os nossos filhos, para que aqueles fatos não venham parecer que foram sonhos, que não foi realidade, porque quando chegou a esse livro aqui, já tinha se passado muito tempo do que tinha acontecido em Nárnia, muitos e muitos anos. Então, eles já tinham se esquecido da história de Nárnia. Então, vamos lá. Agora, uma passagem nesse livro importantíssima que me deixou assim... Gente, as passagens que tem nesse livro são muito legais e assim, passagens para você levar a vida toda. Eu até anotei aqui, com certeza, em algum lugar do meu quarto eu vou escrever essa passagem porque eu gostei muito. Lúcia, quando ela vê Aslan, depois de muito tempo que eles não se veem, ela fala assim: Aslan, como você está grande? Aí ele responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E aí ela diz: e você não? Aí ele: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Gente, para quem acredita em Deus, isso daqui descreve a sua vida espiritual, porque quanto mais a gente cresce espiritualmente,
mais a gente vai tomando noção da proporção do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus. Eu tô tentando controlar um pouquinho a voz, porque a Isabela tá bem ali em cima da cama dormindo, e eu espero que ela continue dormindo no soninho da tarde dela, que eu não quero atrapalhar. Bom, depois... eu tô um pouquinho resfriada. Depois também teve uma parte muito importante. Gente, esse vídeo tem spoiler, porque não tem como eu falar pra vocês sem dar spoiler do que aconteceu. São poucos spoilers, eu tirei só alguns pontos para poder passar para você, porque tem muita coisa legal aqui nesse livro. Eu acho que eu escreveria o livro todo para passar para vocês. Então, uma das partes aqui bem legal, bem interessante que eu achei, foi quando a Lúcia, ela num determinado momento, ela abraça a Aslan e diz que ela esconde o rosto dela na juba dele. Ela abraça ele, sabe? Aquele braço bem quentinho, bem caloroso. Então, nessa parte, ela diz assim no livro: mas devia haver nela, na juba, algum poder mágico, pois ela se sentiu invadida pela força do leão. E nós temos aquela passagem na Bíblia que tem aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, e quando ela encosta nas vestes de Jesus, Jesus para e ela sente que ela recebeu alguma coisa diferente. E Jesus para no meio da multidão e fala assim: quem me tocou? E aí os discípulos que estão ao redor dele falam: ué, Senhor, mas como quem te tocou? Estamos aqui no meio da multidão, tem muita gente te tocando. Mas ele diz: não, foi um toque diferente. Ele diz que dele saiu virtude. E ali a gente pode assemelhar essa passagem que ele colocou aqui. Porque da mesma forma saiu virtude ali da juba do leão. E isso fez com que ela se renovasse, ela renovou as suas forças. Então, muito legal ele ter colocado essa passagem aqui também. Todos, assim, a Susana, ela acreditava no fundo que Aslan estava ali, porque quando ele apareceu, Aslan só apareceu para Lúcia e os demais não conseguiram ver. Pedro e Susana, eles não conseguiram ver, nem Edmund, mas Edmund, ele chegou a um determinado tempo que ele achava que tinha visto. Então ele conseguia ver um pouco mais do que os mais velhos. E esses dois não estavam conseguindo ver Aslan, mas Lúcia via Aslan perfeitamente. E diz que nessa passagem eles estavam passando por um momento muito difícil, porque eles estavam no meio da floresta. Susana era a irmã mais velha, então tinha aquela questão de proteger, de pensar sempre no bem-estar, de querer algo seguro para todo mundo. Então ela não dava ouvidos a Lúcia, ela tinha muito temor. Então o medo dela consumiu ela a tal ponto que ela não estava conseguindo acreditar na realidade que Aslan estava ali, só que no fundo do seu coração ela sabia que ele estava. Então por isso ela não conseguiu ver. O capítulo 14, gente, o capítulo 14 inteiro é lindo. Eu vou até fazer uma anotação para quando eu terminar de ler o livro, eu retornar para o capítulo 14, porque para mim foi o capítulo mais bonito, que é a confusão geral, o título do capítulo 14. Essa daqui é o desenho. E, nossa, esse capítulo 14 é muito legal, porque o leão vem restaurando as pessoas, aquelas poucas pessoas no meio daquele monte de povo, ele vem restaurando aquelas pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas maltratadas, pessoas que estavam doentes, que foram curadas. Então, assim, foi muito linda, gente. Essa daqui, esse capítulo 14, para mim foi um dos melhores capítulos. Então, assim, com relação aos capítulos anteriores, disseram que esses últimos capítulos não seriam muito bons, que os primeiros eram os melhores livros. Mas, bom, até aqui, que já passamos, né, da metade, já passamos da metade do livro, eu não tenho um livro preferido, porque todos os livros tiveram capítulos muito importantes. Todos os livros até aqui tiveram, assim, lições de vida muito importantes, sabe?
Eu gostei muito, muito, muito de tudo. E assim, a aventura termina aqui, né, deixando aquela dorzinha no coração por saber que 2 daqueles irmãos não voltariam mais a Nárnia. Mas vamos saber o que a história aí, o que vai acontecer dali pra frente no decorrer da história, porque tem muita coisa ainda para ler. Então, se você estiver com esse livrinho encalhado aí na sua casa, por favor, vamos ler as Crônicas de Nárnia comigo, viu? Porque a leitura tá muito, muito, muito boa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tentar fazer tipo uma sequência, né? De deixar um atrás do outro, para caso no futuro você deixar guardadinho aí no seu computador, para você assistir mais tarde, num outro momento, ou quando você for ler Narnia, alguma coisa assim, para vocês poderem ver os vídeos todos acompanhando. E eu queria muito, muito que, se você já leu o livro, pudesse compartilhar comigo alguma coisa, se você discorda de alguma coisa, se você viu outro ponto, se você viu a história por outro ponto de vista, que eu ia adorar, adorar, adorar saber o ponto de vista de vocês também. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!